Estamos no ar. Poxa vida. Não sei o que acontece, pessoal. Hoje nós perdemos, como bem observou Alfredo Scaff, 18 minutos do programa por questões técnicas. Motivo pelo qual nós já conversamos com a direção e ganharemos 18 minutos extras para não perdermos nada. Porque hoje estão conosco para debater as principais notícias do dia. Eu recebo o deputado Castelo Branco. Uma alegria recebê-lo, deputado. A honra é minha. Muito obrigado pelo convite novamente. Uma alegria. Porque sabe que o deputado Castelo Branco, dos nossos debatedores, é um daqueles que tem o maior poder de síntese. Ele fala na lata o que é para falar. Também conosco a vereadora que eu sei que não tem papas nas línguas, a vereadora Soninha. Boa noite. Boa noite, uma alegria recebê-la. Prazer estar aqui com vocês. Alfredo Scaff. Obrigado. Você Sempre com essa elegância. Você mais simples. Garbo e elegância. Você mais rápido que eles. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Então, vocês estão concorrendo já para quem fala. Agora vocês podem Mas é falar o tempo. importante. A gente fala mais coisas, Não, vamos né? ao assunto. A gente vai... Vamos falar aí da Fernando Anvisa e a Alfredo, cannabis. presidente municipal do PSDB. Mais uma vez, Fernando, obrigado pelo convite, obrigado, telespectador. Espero que o debate seja produtivo e frutífero nessa noite de quarta-feira. Olha, eu vou aqui, a produção me sugeriu mandar um abraço. Eu falei, bom, para quem que eu vou mandar um abraço? Mande um abraço para Ricardo Cojo, delegado, piloto do Pelicano, trabalha com o doutor Palumbo. Um abraço para você, doutor Ricardo Cojo. Eu aproveito e mando um abraço, então, para um colega seu que também trabalhou com helicóptero da Polícia Civil, que é o Celso Terra. Pronto, agora já ficam dois parabenizados. Eu vou começar aqui debatendo as principais notícias do dia e eu vou juntar frases, de um jornal fala uma coisa, outro jornal fala outra. Então, por exemplo, no caso do nosso presidente Bolsonaro... Que sempre dá audiência. Não, é isso que eu falei. Eu falei assim, não, será que ele tem alguma pérola hoje? Eu perguntei, né? Será O que ele jornal falou alguma já não acompanha, né? Não, é muita coisa. O jornal é de manhã, Não. fechou de madrugada. Mas teve coisa que ele já falou hoje que eu achei então. interessante. Por exemplo, né, disse o nosso presidente. Bom, tem várias, né? Então, vou começar aqui com uma delas. Capa do jornal O Globo. Sou assim mesmo, não tem estratégia. O presidente diz que não mudará estilo de ataque a adversários. E aí, entre as frases dele de hoje está, ou de ontem no caso. Se na Bolívia um índio pode ser presidente, por que aqui eles têm que ficar confinados? É uma pergunta do presidente, nós precisamos responder. E aí, tem a matéria que diz o seguinte. Teve a frase de ontem, que muita gente já comentou aqui, dele em relação ao falecimento do pai do presidente da OAB durante o período da ditadura militar, em que ele falou, olha, pede para ele vir falar comigo que eu conto como é que o pai dele morreu, fazendo referência a um eventual justiçamento que seu pai teria sofrido e que, portanto, não teria sido executado pelo exército, mas sim pelos seus próprios colegas. E a maneira pela qual ele falou, o tom, etc, gerou muita polêmica e entre vários, inclusive até aliados. E por conta disso tudo é que auxiliares querem menos exposição de Bolsonaro, segundo o jornal Estado de São Paulo. Auxiliares de Bolsonaro fizeram reunião de emergência ontem no Planalto para avaliar as consequências da série de declarações dadas pelo presidente nos últimos dias. As conclusões são de que Bolsonaro precisa ficar menos exposto a entrevistas e de que integrantes da chamada ala ideológica têm influenciado o presidente de forma mais assertiva, que é o caso daquele senhor que mora nos Estados Unidos, que é o... Me ajuda a lembrar aqui. Olavo Drummond. Não, Olavo Drummond Carvalho. não. Carvalho. Olavo Drummond já morreu, nada a ver. Olavo de Carvalho. Bate o sininho. Pam. É para mim mesmo que eu errei. Então eu quero ouvir de vocês a respeito desse tema, as declarações bombásticas do presidente Bolsonaro. Eu começo com Fernando Alfredo. Bom, minha opinião todo mundo já sabe aqui, já é claro, né? Eu acho que o presidente tinha que se preocupar mais com o país, ao invés de ficar criando esses factóides. Eu acho que, na minha opinião, ele fala ao léu, sem nenhum embasamento. Essa declaração que ele deu sobre o pai do presidente da OAB foi um absurdo. Acho que a gente vive num país democrático, mas que o presidente da República não pode ter esse tipo de postura, não pode ter esse tipo de posicionamento. Por mais que ele tenha as convicções dele, ele é o presidente do país. Se ele responde dessa forma, presidente, olha, quer saber o que aconteceu com o pai dele, vem falar comigo, a impressão que fica é o seguinte, olha, quer dizer que o pai dele foi assassinado mesmo? Mas por quem? Então é muito triste, né? E no momento em que o país precisa de pulso, a gente tem um presidente midiático, está mais preocupado com as redes sociais dele e em cortar o cabelo do que governar.
triste isso para o nosso país, perde a população brasileira, né? Perde o cidadão, porque tem um sujeito lá que não tem compromisso em governar. Então, eu não estou antecipando nada, mas acho muito difícil esse presidente terminar o mandato do jeito que ele está indo. Se ele não se preocupar com o país, com o Brasil, e ele lembrar que ele não é mais o deputado Bolsonaro, ele agora é o presidente Bolsonaro de nós todos, e que ele tem que ter uma postura republicana, né, e para cuidar do nosso país. É triste, lamentável, Fernando. Quero ouvir Alfredo Scaff sobre o tema, mas eu também peço para que quem estiver aqui no estúdio possa desligar os celulares, deixar no modo avião. Alfredo Scaff. Olha, Fernando, eu acho o seguinte. Eu admiro muito o presidente Bolsonaro, eu acho que ele é um patriota, ele quer o bem do país, ele tem uma agenda positiva, tem uma equipe de ministros maravilhosa. E só que eu, assim, dando um conselho para o presidente agora, eu acho que ele tem que se concentrar exatamente nisso, né? Ele tem que se concentrar Nessa agenda. Ele pegou um país torto, pegou um país extremamente defasado, quer levar o país para um desenvolvimento de primeiro mundo. A gente percebe que ele é ansioso com relação a tudo isso. Agora, realmente, ficar degladiando e reescrevendo a história fica parecendo briga de ginásio, entendeu? Isso não é postura de um presidente da República. Eu digo isso para ele, presidente Bolsonaro, como se estivesse dizendo isso para um irmão meu, para o meu pai, porque realmente a gente fica triste de ver esse tipo de coisa acontecendo. Eu acho o seguinte, o presidente da OAB, ele pode falar o que ele quiser. Aliás, o presidente da OAB ele tem que defender os advogados. Ele não tem que estar lá para fazer política e para ter opinião pessoal de política, viu, Felipe Santa Cruz? Eu sou advogado e você está me decepcionando desde o primeiro dia. Primeiro que você não tem voto, né? Você é eleito por um conselho. Então, assim, você tem que se concentrar em defender a classe dos advogados, as prerrogativas, a lei orgânica da advocacia, e não ficar batendo boca sobre o passado. O que aconteceu com seu pai é problema seu, é problema do seu pai, é problema dos militares. Calma, e a anistia, Fernando, essa que é a grande verdade, limpou isso. A lei da anistia limpou. Agora, o pessoal não tem gestão, fica lembrando do passado. Chega disso. Deixa eu ouvir o deputado Capitão Castelo Branco sobre o tema, as palavras e as declarações de Bolsonaro. Bom, eu conheço o presidente há mais de 40 anos, né? Conheci ele ainda cadete, depois jovem oficial. Ele é muito autêntico, ele é muito natural, ele é muito espontâneo do jeito de ser, faz parte da personalidade dele. O apelido dele na academia era Cavalão, né? Porque ele era muito forte. Explica muita coisa, né? Ele é um atleta de foto no chuveiro, pentatlo militar, era muito forte, muito bom fisicamente. Mas não dava declarações naquela época? E sempre teve esse temperamento, né? É dele. Então tá, é dele. O que ele argumenta muitas vezes é que esse jeitão dele faz parte da personalidade dele. Ainda que aqui ou ali isso crie alguma questão, ele é natural, ele é autêntico, ele é espontâneo, ele é verdadeiro, ele não tem máscara e ele às vezes é vítima da sua sinceridade. Né? Não tem estratégia. Tá? No que diz respeito ao episódio da UAB, existem contextos e antecedentes que não foram mencionados aqui, de ambos os lados. E, de fato, o problema do período do governo militar foi um período sombrio da história brasileira, já apaziguado, não deve ser trazido à tona novamente, nem por um lado nem pelo outro. Reescrever, né, a história. O fato em si do pai do nosso presidente da OAB tem características específicas que envolveram as operações da época, que também não é o caso de vir a comentar, de maneira que é um assunto técnico. Eu fui militar, é um assunto técnico, né? Eu acho que não cabe mais. O presidente ele tem uma postura forte em relação a essas questões, por razões da história dele mesmo. E, enfim, eu vejo dessa forma, de uma forma positiva, ainda que com alguns senões. Vereadora Soninha. O que eu acho inaceitável no Lula, o que eu achava inaceitável no Lula, eu também acho inaceitável no Bolsonaro. Então, o Lula tinha essa estratégia do confronto, de tratar o adversário como inimigo. Então, isso para mim era um erro e continua sendo. O Lula, na campanha da Dilma em 2010, subiu num palanque para dizer nós vamos extirpar o DEM.
não tem cabimento um presidente querer extirpar um partido político. Então, o Bolsonaro age como a outra face da mesma moeda. Não, temos que acabar com o PT, temos que acabar com o PSOL, acabar com a esquerda. Não, a democracia preza pela convivência de pensamentos diferentes. A gente tem que aceitar o pensamento diferente, mesmo que discorde profundamente dele, né? Se foi um absurdo o Lula, na época, ameaçar expulsar o Larry... Quem que era? Era o Larry Holter. Larry Holter. Por insinuar que ele bebia, porque isso ameaçava a segurança. Também acho errado o presidente Jair Bolsonaro querer expulsar um jornalista por entender que o jornalista ameaça a segurança. Enfim, às vezes eles são parecidos justamente no que alguns, né, entendem como é o jeitão dele, é sinceridade, espontaneidade. O Lula também, o Lula fala assim, à vontade, tudo. Mas tem que ter uma medida de compostura, né? E ele dizer que não tem estratégia pode até ser verdade, e o que também é um problema. Ele tem que ter uma estratégia. Não pode ser só uma estratégia de buscar o apoio de um determinado segmento radical que odeia a esquerda, que odeia o PT. Com isso, ele não consegue aprovar a agenda positiva, não consegue dar sequência, né, à votação de reformas super importantes. Então, se ele não tem uma estratégia, e eu não sei, não tenho bem certeza disso, acho que ele tem uma estratégia de construir um apoio radicalizado, de ter um segmento ao lado dele, porque deve mas ele tem que ter uma estratégia política para que realmente o que ele diz que ele quer fazer, e a parte que eu concordo, que ele consiga. Posso fazer um contraponto? Por favor. Eu vou usar a física como exemplo. Toda vez que você tem um movimento muito para um lado, muito para o outro, você vai gerar uma polaridade acentuada, física. Então, se você pega um efeito pêndulo e joga uma força para um lado, quando você solta essa força, Vai pro outro lado. vai ter que ir para o outro lado para depois chegar E pro centro. no equilíbrio. O Brasil viveu muitos anos exatamente por um lado, não se sustenta, essa posição não se sustenta, o efeito imediato é ir para o outro lado, e naturalmente isso vai voltar para um ponto de equilíbrio. Tomara Bolsonaro. que volte, porque Então você quer dizer que o Alckmin não pode existir, ele tem que continuar. Não, sendo eu estou fazendo uma candidato. análise científica. Eu estou brincando. Não, eu sei, mas assim, eu estou querendo Mas é que a verdade, população em entenda. grande parte, uma boa parte do eleitorado do Bolsonaro, desculpa interromper, deputado, mas uma boa parte do eleitor do Bolsonaro só votou nele por absoluta rejeição à alternativa. Quer dizer, o Bolsonaro tem esse segmento radical que o admira, que o apoia, que odeia a esquerda, tudo. Mas muitos eleitores do Bolsonaro são mais moderados do que ele, mas preferiam o Bolsonaro. E a mesma coisa em relação ao Haddad. Era também Os tudo votos menos do o Haddad PT, não também foram teve essa todos briga dele, exatamente. né, Muitos não ao votos PT. do Haddad, ele só ganhou porque o adversário era o Bolsonaro. Bolsonaro, Então, gente claro. que não votaria no Haddad Acabou contra votando. outro adversário, acabou votando. Então, de fato, a gente fica Polarizado. nesses extremos e quase nada se encaixa de verdade no mundo real, no mundo da reforma da Previdência, no mundo do orçamento limitado. As coisas não se encaixam desse jeito nos extremos. Ok. Eu vou ler aqui a notícia, aqui que também é debate das últimas semanas, da questão do Eduardo Bolsonaro. Trump quer negociar. Americano faz elogios a Bolsonaro e filho. Trump, favorável à ida de Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos, demonstra a confiança que ele tem no governo e também a confiança que ele tem no meu filho, que é amigo dos familiares dele. Temos certeza de que, caso o Senado aprove a ida para lá, os nossos laços comerciais serão fortalecidos. Eduardo, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, esteve com Trump na primeira viagem oficial do presidente brasileiro ao exterior a Washington em março. Na semana passada, Bolsonaro confirmou que o nome do filho foi indicado para Washington e que aguarda confirmação. Eu vou ler uma notícia ainda correlata, que é o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ele está agora na Indonésia. E ele está, inclusive, mostrando um eventual cheque de 31 bilhões de reais, que seria um investimento do país caso determinado candidato vença as eleições. Eu quero ouvi-los a respeito do tema, e já eu acho a matéria aqui para vocês, mas eu queria já começar ouvindo você, Alfredo Scaff,
com relação à indicação de Eduardo Bolsonaro para a nossa embaixada em Washington? Olha, eu acho extremamente pertinente, acho procedente. Eu acho que a função do embaixador é trazer investimento para o Brasil, é trazer emprego para o Brasil. E, sinceramente, o risco é todo dele. Se você parar para pensar, ele é deputado federal, ele poderia não aceitar essa missão, ele teve 1.800.000 votos, e se não der certo, que pode dar certo como pode não dar certo, o risco é todo dele. Né? É nomeado por um pai presidente da República. Agora, minha opinião pessoal, tem tudo para dar certo. E outra coisa, nós estamos extremamente atrasados na história com relação aos Estados Unidos da América, primeiro mundo, país mais rico do mundo. Nós vendemos 0,5% para os Estados Unidos do que eles importam. Isso é uma vergonha para quem é chamado celeiro do mundo. Então o Brasil precisa se aproximar de países ricos de primeiro mundo, porque a troca comercial só vai beneficiar o Brasil. Os Estados Unidos escolhe com quem eles vão negociar. Os Estados Unidos têm o poder de escolher os parceiros comerciais. Se você tem um embaixador no Brasil que é simpático ao governo americano, simpático ao Ocidente, simpático à cultura americana e à cultura brasileira, tem tudo para dar certo. Aliás, os Estados Unidos é um país continental e o Brasil também, só que eles são 18 vezes mais ricos que a gente. Ó, exatamente, o Eduardo Bolsonaro já está mostrando serviço internacional. Eduardo entra em disputa bilionária de donos da JBS. Candidato a embaixador mostra cheque que país ganhará se Indonésia vencer briga. Candidato a embaixador nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, se envolveu indiretamente nesta terça-feira em uma disputa empresarial bilionária. O filho de Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Jackson Widjaja, dono da Paper Excellence, segurando um cheque simbólico de 31 bilhões de reais. O encontro aconteceu durante um jantar em Jacarta. O valor se refere ao investimento que a Paper Excellence pretende fazer na aquisição da fábrica de celulose da Eldorado, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e em melhorias previstas para a unidade até 2022. O encontro de Eduardo com o empresário ocorreu um dia depois do governador de São Paulo, Dória, anunciar investimentos bilionários da empresa concorrente. E aí tem essa briga também, né? Dória versus Bolsonaro para a disputa presidencial. Deputado Castelo Branco, como é que você vê a indicação do Eduardo Bolsonaro para Washington? Primeiro o público precisa entender a diferença entre embaixador e um diplomata de carreira. O diplomata de carreira tem formação no Itamaraty, um concurso difícil, uma formação dura, ele tem um plano de carreira específico e ocupa esses cargos de acordo com a sua carreira. O embaixador é uma prerrogativa do governo, aliás, do Estado. O Estado pode escolher quem o represente. O embaixador é um representante, o diplomata é um funcionário público especializado em determinada função. Um não extingue o outro. Você precisa ter na embaixada o corpo consular formado e preparado para isso, e você pode ter um embaixador da sua confiança. Isso na história do mundo é muito comum, desde Roma, da Grécia, etc. E o Brasil já viveu isso. Monteiro Lobato, por exemplo, foi nosso embaixador. Chateaubriand. Né? Vinícius de Moraes. E outros. Teofilo Neto. Então, não há controvérsia em relação a isso. O que acontece é que, nesse momento político, por ser filho do presidente, isso gera celeuma. O nosso deputado Eduardo Bolsonaro é um rapaz preparado, foi bem votado, está merecidamente numa função que diz respeito a isso no Congresso Nacional, pode e vai exercer uma boa missão lá. Essa é a nossa esperança, é a nossa expectativa. Tem experiência no assunto, vai estar bem assessorado e eu não vejo óbice na missão. Ok. Vereadora Sorinha, como você vê? Eu, de novo, acho que o Bolsonaro está cometendo erros que eu também via no governo Lula, que é de ideologizar exatamente o que ele disse que não faria, que a política externa dele não seria ideologizada. Mas, nesse caso, ele está escolhendo alguém por alinhamento ideológico com o atual presidente dos Estados Unidos. Então, não é uma relação de Estado se estabelecendo entre Brasil e Estados Unidos, é uma relação
inclusive Pessoal. declarada, né, pessoal, próxima a meus filhos, com os filhos dele, com o atual presidente dos Estados Unidos. Então a gente não pode se alinhar com um lado da nação. Nem os Estados Unidos inteiros, naturalmente, são alinhados com o Trump. Nem os republicanos todos são alinhados com o Trump. Então, quando você tem um embaixador que declara total afinidade e alinhamento com o presidente, que a gente nem sabe por quanto tempo, assim, se ele se reelege, né? Então, você escolher um lado onde não deveria haver esse lado tão marcado, né? O Lula cometia esse erro, às vezes, na relação com outros países, ou países do Oriente Médio, né? Eu lembro quando ele se recusou a emitir qualquer nota de censura pelo fato de que o Irã estava prestes a apedrejar uma mulher acusada de adultério. E depois, quando a Dilma o sucedeu, ela dificilmente se manifestava diferente do Lula. Mas, nesse caso, ela se posicionou e falou, não, imagina, não existe questão cultural defensável num caso desse. A gente tem que se posicionar concretamente. Então, de novo, eu vejo uma inclinação parecida, né? Dar um viés ideológico e uma escolha super pessoal, sem nenhum traço de impessoalidade, onde não deveria haver. Só rapidamente para agregar valor na conversa. Há uma defasagem muito grande, eu venho ao encontro da observação, de que o Brasil e os Estados Unidos precisam fomentar mais negócios. É um parceiro natural, pode ser melhor explorado, não está sendo. Houve vícios nessa relação nos últimos anos. A gente está perdendo receita. O Itamaraty, historicamente, se voltou para outras relações. Eu acho que é muito válida essa aproximação com os Estados Unidos. Fernando Alfredo. Eu acho que a aproximação é sempre válida. Na minha opinião, o que não dá é para o presidente tratar o país como a casa dele. E quando ele indica o filho dele, eu não conheço o Eduardo, eu conheço ele pelo que eu li. Mas assim, não tem a menor capacidade de ser embaixador. Porque ele fritou hambúrguer nos Estados Unidos, porque ele fez intercâmbio lá, desculpa. A embaixada dos Estados Unidos, do Brasil nos Estados Unidos, não é o quintal da casa do Bolsonaro. A relação que ele tem com o Trump, que na minha opinião, os dois se merecem, né? Ele é o nosso Trump aqui, minha opinião pessoal, do que eu leio, do que eu acompanho. Eu não faço política há uma semana, há 5 dias, eu faço há exatamente 20 e poucos anos. Então, pera lá. Quando ele indica o filho dele, porque foi o mais votado, ele deixa claro a posição dele. Eu me elegi com a minha família, vou prestigiar a minha família, que foi o que ele disse. Agora, eu acho interessante essa postura dele, porque eu já sei quem vai ser o chefe de gabinete do Eduardo lá em Brasília. O Queiroz. Porque ele deve estar lá agora, né? Onde está o Queiroz, Bolsonaro? Tá em algum lugar, está na sua casa, está na casa do Eduardo, já está lá na embaixada. É isso que a população quer saber. Ele que prega tanta moralidade, tanta ética, cadê o Queiroz? Ele tem que explicar essas questões. Então, quer dizer, ele se preocupa em indicar o filho dele, né? É um absurdo, na minha opinião. Além do absurdo na questão do parentesco, concordo com o que o Castelo disse, embora não tenha nenhuma questão, porque o embaixador tem uma função e o serviço consular tem outro, mas não dá, é o filho do presidente, ele foi deputado federal. Qual é a atuação que ele teve no Congresso até agora? Ah, mas ele foi lá e exibiu um cheque e tal. Não tem nada que obrigação dele, ele foi eleito para trabalhar pelo povo. E se ele trouxer esse investimento, ótimo para o país, independente da posição dele na embaixada. Agora, o que não dá é para usar o cargo de presidente da República para os amigos, né? Isso não dá. Ele que pregou o tempo todo que não ia fazer o toma lá da cá e está fazendo da própria casa. Então, é uma questão polêmica. Eu acho assim, se a gente não tivesse outros quadros no país com competência, eu concordo, tem defasagem, mas eu acho que não é ele que vai resolver isso, porque assim, não tem experiência na área. Não tem, né? Ok, eu quero aqui avançar nos temas, mas eu queria pedir para cortar para essa câmera para dizer o seguinte. Nós vamos deixar agora o telefone disponível para você que quer mandar uma mensagem pelo DDD 11 95648 2828. Vou até pedir para a produção trazer aqui, o celular já deve ter carregado a essa altura do campeonato. E aí nós vamos manifestar a opinião do telespectador e daqui a pouco nós vamos ter que nos despedir da transmissão pelo CNU, canal universitário, mas quem acompanha pela Sky e pela Oi TV através do canal 28 vai continuar acompanhando nossa programação. Tem um tema aqui que é muito polêmico e eu queria ouvi-los a respeito. O William Dib, que foi prefeito na Grande São Paulo, em São Bernardo do Campo, hoje é o presidente da Anvisa. E é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele fez aqui, tem ocupado espaço na imprensa, para falar a respeito da maconha como uso medicinal.
E aqui diz a matéria, né, do jornal Estado de São Paulo. A maconha, abre aspas, né? A maconha não será remédio de acesso livre, diz chefe da Anvisa. William Dib estima que até 13 milhões podem se beneficiar da cannabis e prevê ainda ganhos econômicos para o país. Discutidos há 5 anos dentro da Anvisa, o plantio e a importação da maconha para uso medicinal e científico deve ser aprovado no fim de outubro, segundo o presidente do órgão, o médico William Dib. O Dib também é médico, né? Cardiologista. Ele estima que até 13 milhões de brasileiros com diferentes doenças podem se beneficiar da maconha medicinal e prevê ainda ganhos econômicos. Mas em conversa com o Estado, evitou rebater críticas, como a do ministro da Cidadania, Osmar Terra, que sugeriu que a Anvisa deveria fechar caso a proposta de regulamentação fosse aprovada. Dib afirma ter recebido apoio do próprio governo, que na avaliação dele tem buscado se informar sobre os benefícios da regulamentação. Vou começar ouvindo a vereadora Soninha a respeito deste tema que é tão polêmico no Brasil. Cara, a permissão de uso medicinal, né, ou do uso terapêutico com indicação médica, não tem nada a ver com a discussão do uso recreativo, que é super importante também, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver com dicotomia esquerda-direita, conservadores e liberais. É o uso de uma substância cuja aplicação já foi testada e comprovada, não por órgãos alternativos, mas por entidades médicas, estudos científicos publicados. E, aliás, um grande pioneiro na pesquisa sobre o uso medicinal de cannabis foi um médico israelense no final da década de 60. Israel, há décadas, governos de direita, há décadas Israel tem a permissão do uso medicinal. Recentemente, um parlamento liderado, né, ou majoritariamente de direita, com um governo de direita, liberou, inclusive, o comércio para uso recreativo. Então, não tem nada a ver com esquerda e direita. É uma decisão a que Israel científica chegou, dizendo que os danos para a sociedade de se proibir o acesso à maconha têm sido maiores do que o dano que a própria maconha tem potencial de causar. Mas esquece a questão do uso recreativo. Do ponto de vista do uso medicinal, não tinha que ter polêmica ideológica nenhuma. Tem muitas doenças para as quais todas as outras terapêuticas disponíveis fracassam. Tipo, doenças que causam epilepsia de difícil controle. Crianças que têm dezenas de convulsões seguidas no mesmo dia. Já está testado, comprovado, publicado cientificamente. O uso de cannabis em determinadas formas. Canabidiol, né? Tem não só o canabidiol, Tetrahidrocannabinol. Isso. Outros derivados também. A maconha tem dezenas de princípios ativos diferentes. E o que hoje já pode, a Anvisa já permite o uso de cannabis dentro de determinadas condições. Só que só pode ser o quê? Importado. Então, isso torna proibitivo. O custo. Proibitivo. Muitas crianças não têm acesso, têm o direito, mas não têm acesso ao remédio porque é caríssimo. É caríssima a importação do canabidiol ou outros. Então, não esqueçam a discussão sobre o uso de drogas de um modo geral. É como você dizer assim, não podemos ter morfina para tratar dores intensas, porque, afinal, a morfina vem do ópio. Gente, por favor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok. Alfredo Scaff. Olha, isso é uma questão técnica, né, Fernando? Tudo que é uma questão técnica e faz bem para as pessoas, diminui o custo. Se é uma questão de gestão, não importa se é droga, se não é droga, né? Então, eu acho o seguinte, uma coisa é traficante de droga, outra coisa é criminalidade. E uma outra coisa é um remédio que pode ser tirado de uma coisa que também é utilizado como droga. Isso é diferente. Todo remédio que se toma para dor de cabeça, para dor de barriga, é droga. Então, assim, não existe droga mais liberada no mundo do que o cigarro que está aqui no bar da esquina. Então, se a maconha faz bem e ela regulamentada, obviamente com uma responsabilidade grande em cima do Conselho Regional de Medicina, para que isso seja uma coisa boa para a sociedade, isso é uma questão técnica, não tem o que se discutir. É bom? Ficou mais barato? Vai tratar? É bom para a sociedade? Tem que ser aprovado, lógico. Como qualquer outra questão administrativa. Deputado Capitão Castelo Branco, a sua opinião
Bom. a respeito do uso da maconha para usos medicinais. Eu vou fazer 3 colocações. Eu sou oficial do Exército de carreira, servi na fronteira com a Amazônia, lutei contra o narcotráfico muitos anos, em momentos críticos contra as Farc. E nós temos que separar o assunto em 3 fases. A primeira é o narcoterrorismo internacional e o uso da droga como mercado, que é altamente nocivo à sociedade, é pernicioso, é destruidor, é lastimável o que a droga faz. É tema de segurança nacional e eu tenho inclusive uma palestra de 2 horas falando sobre isso e todos os reflexos negativos disso no mundo. Ponto. Eu sou um defensor de políticas muito duras em relação ao narcotráfico. Esse é um assunto. O segundo assunto, o uso recreativo, ele é polêmico, ele é contraditório, não é a pauta de hoje. Deixamos para um outro dia. O uso medicinal, eu sou bisneto, neto, filho, irmão de médico e acompanho o tema. O princípio ativo da cannabis sativa, ele tem uso medicinal sim. Ele é comprovado já há muitos anos, existem estudos muito antigos por diversas cadeiras de ciência e há muitos benefícios para o uso medicinal, principalmente em doenças ligadas ao sistema nervoso, como essas que a professora cita aqui. Eu sou a favor. A Anvisa tem realizado um trabalho sério sobre isso, vai estar bem regulamentado, tem que ser bem fiscalizado, vai ser com receita médica para casos específicos. Existem, repito, mais uma vez, muitos trabalhos científicos, inclusive na América do Sul, sobre isso, Uruguai, Argentina, e N casos que se beneficiariam com o uso medicinal, né? Então, eu acho que isso extingue o assunto. Eu aplaudo a iniciativa, desde que a gente separe os temas. Isso. Ok. Fernando Alfredo. Chegou aqui. Daqui a pouco eu vou ler a participação do telespectador. Eu, nesse tema, sou totalmente favorável. Eu acho que todos os estudos mostram a positividade do uso da maconha, né, do canabidiol e de outros medicamentos que são derivados da matriz da maconha. São benéficos, principalmente nos casos de transtornos psiquiátricos, epiléticos. Então, eu acho que tudo que for para o benefício da população como um todo tem que ser aprovado e tem que desburocratizar. É o que a Soninha disse, não dá para estar liberado, mas está inacessível, porque grande parte da população que necessita desse medicamento não tem condição de comprar. E o governo também não tem condição de colocar na lista de remédios que o governo proporciona para a população. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, sim, no sentido de fazer com que o governo consiga subsidiar isso para esses pacientes, né? E trabalhar com muito, o Castelo disse, tem que ter receita, tem que ter fiscalização, não pode ser discriminado, porque senão vira farra do boi, né? Então, eu particularmente sou a favor da maconha para uso medicinal, mas sou contra o uso recreativo, né? Que eu acho que aí entra no que você disse, envolve narcotráfico, traficante, e o Brasil, infelizmente, não está preparado para isso, como outros países que já têm para uso recreativo. Minha posição é essa. Eu acho que para tudo que for para o bem da medicina, da saúde, daqueles que mais precisam, a gente tem que aplaudir, tem que apoiar, temos que fazer força e coro para que dê certo mesmo. E vocês que detêm mandato, Soninha e Castelo, trabalhar muito no sentido de tentar fazer com que o Sistema Único de Saúde subsidie isso, né? Porque grande parcela da população que necessita não tem condição de utilizar esse tipo de medicação hoje. E médicos que fizerem mau uso do seu exercício serão punidos no rigor da lei. Exato. Se ele começar a vender receita para outro uso que não seja o medicinal, que ele responda por isso. Ok. Trump defende livre comércio entre Estados Unidos e Brasil. O governo quer acordo ambicioso com cotas de importação com menos tributos. Depois de Trump dizer ontem que trabalha em um acordo de livre comércio com o Brasil, o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Marcos Troijo, confirmou que o governo vai atuar para firmar um tratado mais ambicioso e abrangente, o mais ambicioso e abrangente possível. A ideia é buscar um acordo que inclua a retirada de tarifas e a criação de cotas de importação com menos tributos. Em visita ao Brasil, o secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, confirmou o interesse em um tratado comercial, mas afirmou que há riscos de
que um compromisso assumido pelo Mercosul com a União Europeia em junho impeça um acordo mais amplo, com discussões mais adiantadas, um tratado para aumentar a compra pelos Estados Unidos de açúcar e etanol brasileiros podem sair até outubro. Os Estados Unidos foram o principal destino de exportações brasileiras e bem cerca de 30 bilhões de reais em 2018 e de serviços 16 bilhões em 2017. E eu quero ouvi-los a respeito de que se essa abertura de livre comércio não pode fragilizar determinados segmentos da nossa economia. Quem começa? Alfredo Scaff, que inclusive tem atuação nos Estados Unidos. É verdade. Olha, eu sou um grande... Estou te perguntando isso porque quando o Collor abriu as fronteiras em 90, 91, coisa parecida, muitas empresas nacionais acabaram fechando as portas porque a concorrência, o Brasil não estava no patamar que permitia a concorrência com americanos, com europeus e com chineses. Não estava preparado. Estava preparado. Naquela... E agora, eu te pergunto, será que o Brasil está preparado para concorrer com as empresas norte-americanas? Então, olha, em alguns setores, sim. Em outros setores, nós temos que continuar com um pouco de proteção, justamente para a preservação do emprego no Brasil. Mas, Fernando... Porque eles também são protecionistas lá, né? Lógico, todo mundo tem que... Ele não fala make... America First. America então, first. para nós, Brasil First também. Então, assim, eu acho o seguinte... Pérolas do nosso debate. Eu Sem preciso dúvida. publicar isso em algum jornal. Não, e assim, é muito melhor ter um acordo com os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, que pode nos trazer muita coisa, né? Porque uma empresa americana no Brasil, que não tenha similar brasileira, vai gerar emprego para os brasileiros. As pessoas precisam entender isso, entendeu? Todo o dinheiro que vier dos Estados Unidos para cá, a mão de obra é brasileira. Sim. Então, eu acho que os Estados Unidos, aonde eles botaram a mão depois da Segunda Guerra, cresceu. Europa. Japão é o terceiro PIB do mundo, a Alemanha é o quarto PIB do mundo. Quem é que fez aqueles países? Quem é que ajudou? Plano Marshall. Foram os americanos, exatamente. Então, eu vejo que o Brasil está atrasado nesse ponto. O governo Bolsonaro está dando uma bola dentro. Isso é um golaço de bicicleta. A aproximação com os Estados Unidos é a melhor coisa que vai acontecer para as nossas futuras gerações. Uma coisa Porque do mundo. Eu acho que é. Em todos os sentidos. Deixa eu ouvir a opinião da vereadora Soninha a respeito dessa relação Brasil e Estados Unidos. É a melhor coisa do mundo? Não, acho que tem que analisar Caso a caso, quando uma relação mais vantajosa com os Estados Unidos prejudicar outras que poderiam ser mais proveitosas. De novo, que o viés ideológico não cause, não desequilibre aí os acordos. E uma coisa que me preocupa especialmente em relação à postura do Trump em geral versus a da União Europeia, é que a União Europeia é muito mais avançada na visão das condicionantes ambientais para determinadas atividades, para determinados produtos. E o Trump tem solene desprezo, né? Algumas coisas no Brasil serão beneficiadas se os critérios europeus forem aplicados aqui, né? E do ponto de vista de uso de energia, por exemplo. Então, eu espero que a gente para ganhar algumas coisas, não perca outras importantes, né? Ok. Deputado Castelo Branco. Acordos de livre comércio, historicamente, sempre foram bem-sucedidos. Há uma história boa nesse sentido, não só com os Estados Unidos, com outros mercados também. Quando você abre a porteira da fazenda para fazer negócio com o teu vizinho, a princípio vão sair bons negócios. Tem que se tomar os cuidados de prática que vão ser tomados. Temos que proteger nosso mercado como eles vão proteger os deles, mas a gente tem muito a avançar. E eu sou muito favorável a essa amizade, a esse relacionamento, vejo com muito bons olhos. Eu acho que é um avanço do governo, mais do que necessário. Gol de bicicleta. Golaço. Fernando Alfredo. Eu compactuo com as opiniões dos colegas, eu acho que é importante para o país. Por isso que eu acho que a questão da embaixada ela tem que ser tratada com muita serenidade, porque eu não sei se é o filho que é o melhor cara para conduzir isso. E partindo do princípio que se proteja o nosso mercado interno daqueles que não têm proteção. Né, gente? Eu posso chutar aí que eu acho que pelo menos 50% do nosso mercado não tem a condição mínima de disputar com eles. Então, se a gente abrir de qualquer forma, nós vamos ser muito prejudicados.
Mas todo acordo de livre comércio sempre é muito bom. E o Brasil precisa disso nesse momento. Né? Eu acho que a geração de emprego, renda, a própria economia criativa também entra muito nisso. Né? Eu se acho que nesse discute pouco. pacote também vai entrar intercâmbio com universidades americanas. Isso é O Brasil importantíssimo. ocupa, só para pegar o tema educação, a gente ocupa uma faixa muito pequena. Então, as grandes universidades do mundo hoje, a gente há de convir, estão nos Estados Unidos. Sim. Estão também na Inglaterra, na Alemanha, na França, enfim, no Japão. Mas os Estados Unidos ocupa, no ranking internacional, as melhores posições das universidades. E nós, brasileiros, ocupamos pouca e poderíamos ocupar mais. Nesse acordo vai entrar isso. Eu preciso me despedir de quem nos acompanha no CNU, canal universitário, canal 11 da NET e o 10 da Vivo TV. E na sequência, quem está nos acompanhando pelos canais 28 da Oi e da Sky, fica conosco por mais um tempinho. Aqui temos mais algumas notícias para debater com os nossos convidados. Então, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. E continuamos com vocês. Pronto, já voltamos aqui conosco. Eu quero falar sobre comércio exterior. O Brasil perdeu muito nos últimos anos, voltando a ser um exportador de commodities, né? Aquela coisa, a gente vende soja para comprar... Eletroeletrônico, Apple. Enfim. Então, o Brasil passou por um processo de desindustrialização. Então, não adianta também a gente criar comércios nessa base, né? De que a gente exporta o que é pouco intensivo em Exporta recursos óleo urbanos, cru em mão e de depois obra. importa a gasolina pronta. Então a gente precisa lembrar disso também. Não é só o acordo firmado que vai mudar essa realidade. Tem que ver no que a gente vai investir, em que tipo de produção, né? Para exportar o que exatamente. E outra coisa, todos os outros entraves ao comércio, ao desenvolvimento, que são a nossa burocracia, a nossa carga tributária, fiscal e corrupção, né? Em meio a isso tudo. Se a gente não há quem resista. Quantas pessoas quiseram, independentemente de acordos entre os governos, quantos investidores quiseram vir fazer negócio no Brasil e falar, pelo amor de Deus, você está brincando, vou para a Argentina. Alguns deles ficando na sala de espera de governador 6 horas sentado. Teve isso, Teve isso. Ó, deixa eu registrar a participação do telespectador. Boa noite, pela primeira vez que estou assistindo o programa, estou gostando muito. É o Nick de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, DDD 12. Obrigado pela sua audiência. Já eu registro mais manifestação do telespectador pelo DDD 11 95648. Corta para mim, por favor. 11. Você vê que eles nem me obedecem mais aqui, Soninha. Eu aqui da uma desmoralização já tá, mas vai assim mesmo. É a foto da gravata. Anota. 11 95648, aí sim, 95648 2828, até porque estamos no 28 da Oi e 28 da Sky. Se arrumar mais um 28, eu preciso arrumar outro 28 para colocar no telefone também. Agora olha só, disse o Glenn Greenwald, não vou fugir do país, diz Glenn em ato em seu apoio. Editor de site, como é que chama lá? Intercept, que publicou conversa da Lava Jato, é alvo de ataques de Bolsonaro. Esse é meu passaporte norte-americano, mostrou o jornalista Glenn Greenwald aos presentes, que em ato a seu favor lotaram o auditório da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira. Inclusive, teve uma nota da API, Associação Paulista de Imprensa, contrária à politização da entidade nacional, só para registrar. Esse passaporte me permite ir para o aeroporto a qualquer minuto e sair do país, continuou. Eu não me importo com as ameaças que o Bolsonaro fez contra mim. Eu não vou fugir desse país. O site The Intercept Brasil, do qual Glenn é fundador, tem publicado desde 9 de outubro reportagens com base em diálogos vazados do ministro da Justiça Sérgio Moro e de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Eu quero ouvir dos senhores se essa publicação, portaria do Ministério da Justiça que permite deportar pessoas que estejam criando tumulto no Brasil, guarda alguma semelhança, na opinião de vocês, com aquela portaria que o Lula também fez para tirar do país o Larry Holter, que foi um jornalista norte-americano que escreveu que o Lula, na época, usava muita bebida e que isso atrapalhava ele como um chefe de Estado. Qual a opinião dos senhores a respeito do tema? Quem começa? Ninguém Pode começa? ser eu. Por favor.
Também é. Não é prática nova no país um governante tecer algum tipo de ameaça, de censura. De novo, você acha que o Lula e o Bolsonaro De ficam novo, parecidos aí? Acho que ficam parecidos. Acho que... Se o Bolsonaro estiver assistindo E isso, ele os fica louco. Ele vai falar, vocês estão apoiadores- brincando. Então, cara, mas os apoiadores do governo Lula também não foram lá depredar a Editora Abril porque verdade. não gostaram de... Entendeu? Cadê a liberdade de imprensa e de expressão? Porque Depende eles da manchete, acreditaram- depende da primeira página da Veja. Por que atacaram, picharam, depredaram, ameaçaram pessoas na Abril? Porque entenderam que a Veja estava indo contra o presidente, contra o PT, contra os interesses maiores do país, Baderna. contra... Entendeu? Então, isso agora está acontecendo pelo outro lado. Se o Intercept não tem nenhuma simpatia pelo Glenn, porque não acredito que seja um interesse puro no que é justo para a nação, tem uma escolha, né? Demonstrar que o processo contra o Lula foi viciado. Então, nada exatamente a favor do Glenn, né? Um dos hackers disse que teve acesso ao celular do Lula, mas o celular do Lula não foi nada divulgado. Agora, se ele só divulgou porque ele falou, opa, aqui é notícia, ele não é um criminoso. Agora, se o veículo de imprensa, de alguma forma, patrocinou, bancou a operação... Comprou. Aí sim. Aí sim. Então, mas se os hackers invadiram e falaram assim, rapaz, você não acredita o que eu tenho aqui? E ele publicou, isso não faz dele um criminoso. Ok, vamos ouvir os demais sobre o tema. Registro aqui a manifestação do telespectador que diz: boa noite, não perca um único programa, ainda mais quando o fenomenal Fernandão está presente, sempre um show. Esse Fernandão sou eu ou é o Fernando Alfredo? Eu não sei, você tem que explicar aqui, Aqui pô. desse lado né? tem um Fernando e um Alfredo. Ele é Fernando Ah, Alfredo. verdade. Ele Então é- acho que ele é é o lado de dois em um. vocês. Ele é Peraí, dois não. em um. Exato. Eu vou saber agora, quer ver, ó? Grande abraço a todos. Augusto Rabelo, do PSDB Zonal de Santana. Então, aqui é pra você. Lógico que é pra você. Ó, vocês estão de brincadeira, pô. Ó, pode ligar, 956482828. Quem mais vai opinar a respeito do Glenn Greenwald? Vocês acham que ele vai sair do país ou não? Eu acho que não deve sair, é o que a Soninha disse. Eu acho que tem que separar. Mas se ficar, se o bicho interesse- pega, Ah, se mas correr, paciência, se come. hein? ele é corajoso, né? Ele é peitudo, né? Então, mas é o seguinte, eu acho engraçado... Publicar o que ele publicou. Acho engraçado a reação do Moro, né? Pegaram lá os hackers, prenderam, enfim. Alguns até reclamando que estão em situação desumana lá na prisão. Mas, enfim, engraçado. E aí o Moro tem acesso a essas informações que não deveria ter, porque ele é ministro, né? Ele não é juiz mais. E vai usar de acordo como ele usou na Lava Jato. Quando ele vazou lá as conversas do Lula com a Dilma, por conveniência própria, porque não estava nos autos. Mas Quer dizer, ele vai apagar tudo. você acredita? O Papai Noel vai vir também no final do ano, dar presente para todo mundo, o Coelhinho da Páscoa vai vir aí. Mas, enfim, eu acho que o Moro está sofrendo do próprio veneno. Né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ele está provando do próprio veneno. Eu sou totalmente contra essa coisa de perseguir a imprensa. Acho que a imprensa tem que ser livre, tem que ter liberdade. O Glenn tem demonstrado no que ele tem vazado questões de relevância para a sociedade. É importante a gente saber como se deu como a Lava Jato tem se portado, avançado. E assim, mostra que, claramente, foi por interesse, foi um jogo de interesse. Aí você tem o outro sujeito lá, o Dallagnol, que fez da Lava Jato um negócio para ele, é o fim do mundo. Quer dizer, o judiciário que estava se dizendo paladino da verdade, dos bons costumes, está envolvido igual. Vamos fazer a CPI do judiciário. Tem que avançar para isso. Já que é para investigar, não é só político, vamos para cima do judiciário. Alfredo Scaff, a Olha, sua opinião sobre Glenn Greenwald, o telespectador liga e participa, eu já vou ler já. Eu acho que eu não vou opinar sobre esse senhor, porque eu acho que ele é muito pequeno com relação à lei. Eu vou citar duas coisas que estão na Constituição que servem para todo mundo. A lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. Todo mundo pode recorrer ao Poder Judiciário. E todos são iguais perante a lei. Eu vou fazer um comparativo, Fernando, da liberdade de imprensa com a relação sigilosa de advogado com cliente. Todo cliente, seja quem for, criminoso de menor monta, de maior monta, tem que ter advogado, senão o processo está nulo. Sim. Aí estão dizendo que quando o advogado recebe honorário, está lavando dinheiro. Está errado. Entendeu? O advogado, ele é essencial à administração da justiça. Tanto quanto a liberdade de imprensa é absoluta. Agora, vamos separar.
Advogado como instrumento de crime é criminoso. E jornalista como instrumento de crime também é criminoso. Então é o seguinte, vamos separar as coisas. A liberdade foi feita para ser usada com responsabilidade. Eu não quero nem saber do nome desse sujeito aqui. Eu só acho o seguinte, portaria do Ministério da Justiça não é para ele, é para todos. Né? E o fato típico, se ele cometeu ou não, ele tem que ser processado. Agora, fazer da Lava Jato, que é um processo criminal como qualquer outro, na minha opinião, Lava Jato, para mim, é um processo criminal como qualquer outro. Um instrumento político de levar um cara desse no parlamento e dar oportunidade para ele entrar na Câmara dos Deputados e no Senado para ele falar o que ele quer e ter briga de deputado contra deputado e senador contra senador, quando o Brasil tem 15 milhões de desempregados, é isso que está errado. Então, assim, a lei é para todos. Meu amigo, você não tem que ter medo de nada mesmo. Porque se você não deve, você não vai ser processado. Agora, quem não deve, não teme. Então, esse negócio de fugir e não fugir, isso é problema seu. Calma, porque isso já está aumentando o número dos Tá desempregados. São 13 milhões, não são 15 milhões. Calma. Então caiu para 13. Vamos aumentar isso aqui. O governo está indo bem. Já está um caos isso aqui. Vamos diminuir para 13, 12. pelo Exato, amor de que Deus, seja né? 8, se Deus quiser. Se Deus quiser, sejam 4. Ó, Exato. E nenhum, se Deus quiser. É isso aí. Agora, deputado, você sabe que eu fico feliz com um programa desse? Posso falar para o senhor? Sim, senhor. É a manifestação do telespectador, que eu nunca tenho tempo de ler. Agora, como eu já peguei uns 20 minutos a mais, eu posso ficar lendo um pouquinho? Pode? Só um pouquinho. Claro. Não, se o senhor não quiser, eu não leio, porque aí a lei da mordaça ao vivo. Aqui, né? O militar proíbe apresentador de lei. Ponderado, hein? Ponderadíssimo. DDD, o senhor me ajuda aqui, vamos ver. O senhor já viajou o Brasil inteiro com o Exército? Muito. 81, onde é que é? Esse eu sei. Onde é que é? 81? Pernambuco, né? Recife. 81 é Recife, exatamente. São Paulo que me ajudou aqui. Ó. Vamos ver, de repente eu estou lendo aqui, os caras falam um monte de coisa, né? Mas Luiz Antônio de Recife, programa muito bom, assunto sendo debatido de forma simples e objetiva, sem mimimi, parabéns a vocês. Parabéns a você, Luiz Antônio. Corta pra mim, eu quero falar. Parabéns a você que está ligado na novela da vida real. Porque essa hora, se o senhor está aqui, o senhor não está lá, né? Obrigado. Aqui, ó. DDD 14. Flávio Navarro, parabéns pelo programa, meu amigo Fernando Mauro. É o presidente da TV comunitária de Lins. 14, Grande exatamente. abraço a É você. isso aí. Aí, vamos lá. Ele deu risada aqui, o telespectador de Recife. Mas é isso mesmo. Ó, Igor Silvério, DDD 19. Águas de Lindóia. Igor Silvério, Águas de Lindóia, São Paulo. Bom programa e excelente debate. Parabéns, primeira vez que assisto. Mais uma vez, parabéns a você. A todos nós aqui envolvidos nesse projeto de democratização da mídia brasileira. DDD 11, aí nossa colega aqui de São Paulo. Boa noite, Fernando. Bolsonaro não só indicou seu filho, como também leva a sua família em helicóptero da FAB para casamento. Esse governo tá uma uva para a família Bolsonaro, porque para nós mais pobres nada mudou, desemprego em alta, diz aí o telespectador Brito da Zona Leste. Meu nome é Anderson. Por uma curiosidade. Boa noite, uma curiosidade. Por que as caminhonetes a diesel. Peraí, o que é isso aqui a ver? Peraí. Ele conta uma coisa do diesel, que é mais econômico e tal. Ele quer sugerir um debate aqui. DDD 73. 73 De que é? Bahia, interior da Bahia. Teria que liberar picape pequena e diesel no Brasil. E aumentar o imposto para caminhonetes de luxo e diesel, para compensar a venda das picapes pequenas. Meu nome é Anderson da Mata, sou mineiro de Governador Valadares e moro na Bahia. Gostei, Anderson. Aliás, quando o Kassab instituiu o rodízio de caminhões, super polêmico e tal, claro que precisava de ajustes, mas eu lembro que o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga fez um folheto mostrando que algumas SUVs de luxo para uso particular eram do mesmo tamanho de caminhões dos VUCs que sofriam com a restrição. Isso, então, exato. sim, a gente tem que distinguir as coisas, né? O veículo para uso produtivo e para uso individual, particular. Aqui, ó. Eu lembro bem disso. Boa noite, novamente estou aqui acompanhando, aprendendo com os debates. O assunto é super relevante. Jonas Campos, Conceição do Mato, dentro de Minas Gerais. Isso aqui Conceição é DDD do 31. Mato Dentro. Mato Dentro. É bom ter alguém que viaja, né? 61. Aí é a terra da... Você que está ligando de 61, quero te saudar. Você que está na Ilha da Fantasia, né? Ave Maria. 61. Olá, boa noite a todos. Não sou Bolsonaro, mas eu pergunto, onde estava o COAF
no governo do Lula, da Dilma e do Temer. Não votei nele nem aprovo muitas coisas que o Brasil vem passando, mas sou brasileiro. E o homem ganhou as eleições. Agora, vocês não acham que temos que ajudar a arrumar a imagem do Brasil? Vamos falar isso para o presidente Bolsonaro, que temos que todos nos alinhar aí, nos unir para que ajudemos o país. Muito boa noite a todos. Hoje o programa está fenomenal com o nosso presidente Fernandão, a lindíssima vereadora Soninha. E sou o mega fã dos dois. Abraço ao Fernandão. Um grande beijo à lindíssima Soninha e hashtag fora Bolsonaro. Quem que é? Aqui, mais uma manifestação do Augusto, do PSDB. Aí depois tem uma foto aqui que eu não posso publicar, vou censurar eu mesmo aqui, hein? Deveríamos ter... Oi, boa noite, sou Renato César, da ONG Amor pelo Brasil, Instituto Conservador. Ó, Ronald Reagan, olha que interessante, existe isso. Interessante. A Nájila ajudou o Brasil a ser campeão da Copa América. Né? Deveríamos ter o cadastro do político positivo, também isso é interessante. Bom, e tem tanta coisa aqui, só mais um 61, vai, que 61 eu quero ver. Explicando na visão de um brasileiro que mora nos Estados Unidos o motivo do presidente Bolsonaro nomear Eduardo Bolsonaro como embaixador. Tem um amigo da minha família que mora nos Estados Unidos, é advogado e muitas vezes precisa ir na embaixada. Comentou que ali é um reduto do PT. Vocês sabiam? Calma, eu vou terminar. Fique tranquilo que eu vou terminar. Os funcionários fazem reuniões e tem espaço. Bom, e olha. Então, mas esse é um problema do país. Não, se eu sou contra o PT, eu sou a favor qualquer coisa Marielle, que o Bolsonaro decida. Não, para não ser o Eduardo Bolsonaro, teria que ser alguém do PT? Não, você tem outras alternativas. Currículo. Conservadores, inclusive. O presidente Bem, Bolsonaro tem que respeito. fazer a embaixada que ele fez no corpo de ministros dele. Pegou currículos técnicos, muitos bons ministros. Usa o mesmo critério para a Secretários embaixada. nacionais, secretário nacional da Receita, do Ele Tesouro. são analisou pessoas os currículos dos super ministros sem viés qualificadas. partidário. Deputado Castelo Branco, suas considerações finais do programa de hoje, que agora eu fiquei mais... Como já eles acabaram com o nosso programa no tempo regulamentar, eu fiquei lendo a participação do telespectador, uma alegria. Não, O senhor deixou, inclusive, né? não, mais uma vez eu parabenizo o programa pela iniciativa e pelos temas abordados, pela liberdade de expressão. Voltando ao tema, sou totalmente a favor da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Eu acho que é um mecanismo de democracia. O que se passa, no caso, em análise, é segurança nacional, desvirtuamento da função, utilização de veículos não autorizados. A Lava Jato é ilícita, absolutamente necessária para recolocar o Brasil e corrigir algumas coisas que estavam erradas. Estamos falando de assuntos totalmente distintos e o objetivo dessa corporação é desestabilizar o governo. Ok. Fernando Alfredo, suas considerações finais, uma alegria revê-lo. E o senhor tem sempre claque, né? Vê? Interessante, o senhor vem pra cá. O senhor anuncia algum lugar quando o senhor vem pra cá? Nas minhas redes sociais. Redes sociais. Então esse negócio funciona, hein? Vamos lá. Exato. Agradecer mais uma vez. Não, você sabe quem vai fazer isso? É. A vereadora Soninha tem as redes sociais, sabe por quê? Quando eu fui candidato ao Senado na Itália, a gente gravou um vídeo. Eu falei, os caras estão falando, não, se a Soninha vai, eu também vou. Eu falei, esse negócio é forte. Funciona. Agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite, Fernando. Sempre bom estar aqui com vocês. Agradecer ao telespectador por estar nos acompanhando. Agradecer a minha esposa Ana Paula, que está me acompanhando hoje aqui. O Zé, meu assistente. Os demais colegas aqui da bancada. E dizer que estamos sempre à disposição. Me sigam nas redes sociais, @Fernando Alfredo. Sou presidente municipal do PSDB. E principalmente amigo do Fernando Mauro, né? Acho que é por isso que eu estou tantas vezes aqui. Obrigado. Boa noite. Alfredo Scaff. Obrigado pelo convite mais uma vez. E eu acho que os temas estão cada dia melhores, Fernando. O debate está maravilhoso. É muito importante a gente estar aqui para aprender, né? A gente tem uma opinião, escuta a opinião do colega, raciocina, né, e diz o seguinte, é verdade, né? Eu tenho parte de razão, ele também tem parte de razão. E é isso que é o importante do programa. Por isso que as pessoas gostam da dinâmica do programa, né? Às vezes você tem uma opinião tão um pouco radicalizada, aí o outro colega fala, você fala, não, é verdade, eu não tinha pensado nesse detalhe. Então, além de tudo, Fernando, é um grande aprendizado. São os vários lados da mesma moeda. Exatamente. A cara, a coroa e aquele ladinho. É que isso tem aí. assim, né? Um programa Os assim... três lados da moeda. Os 3 lados da moeda. Vamos colocar o nome do programa, os 3 lados da moeda Boa. e 3 debatedores. Um programa assim deveria ser passado em horário nobre para todo mundo assistir, aprender e poder tirar suas dúvidas de forma honesta, sem fake.
Me deleito em programas com esse nível. Eu assisto com minha filha de 12 anos. Aqui não tem novela. É isso aí. Vereadora Soninha. Olha, 12 anos para assistir. Muito legal poder demonstrar que as pessoas podem concordar ou discordar, sem perder o respeito umas pelas outras, sem transformar isso em questões pessoais, em usar insultos. A gente aqui tem opiniões, às vezes, diametralmente opostas sobre o mesmo assunto e nem por isso a gente é Colocadas de forma incapaz. civilizada. Exatamente, que bom. E estou lá na Câmara Municipal, soninha.com.br, às ordens. Boa noite, obrigado, Soninha. Uma alegria também recebê-la aqui. Estou gostando muito do debate, parabéns, equipe e presentes, as pautas, tudo muito produtivo. Erivan Soares de Hortolândia. Acabou? Olha, eu vou registrar aqui mais uma vez que a minha produção ficou devendo, Soninha, sabe o quê? O telefone do Ferreira Neto. Lembra que ele tinha um telefone? Ele falava, alô, Léo! Lembra disso? Nós queremos esse telefone vermelho para termos uma linha direta. Não será com o Léo, já vou adiantando aqui. Sabe como será? Alô, Ferreira! E vamos falar com o Ferreira Neto. Senhores, muitíssimo obrigado, uma alegria. E quero agradecer a Obrigado você, você, Fernando. telespectador que esteve conosco. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.